Já fizemos o nosso dever como cidadão. Agora vamos fazer o nosso dever como cidadão dos céus, amém? Que é louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor, que é santo e que está acima de todo nome. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, Deus, para louvar, exaltar e bendizer o Teu nome, que é santo e que está acima de todo nome, Pai. Meu Deus, nós Te rendemos toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, porque nós decidimos estar aqui. Nós estamos aqui porque o nosso coração, ele tem um desejo de Te louvar, ele tem um desejo de Te adorar, ele tem o desejo de exaltar o Teu nome o mais alto, Senhor. E nessa noite nós queremos fazer isso com toda a força. Nós queremos prestar a Ti, Deus, um culto racional. Nós queremos declarar aqui que Tu és o Santo de Israel, que Tu és o único que é digno de ser adorado. Hoje é o dia, Pai, que muitas pessoas irão receber poder, mas é um poder humano, é um poder passageiro, é um poder terreno, mas nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. E queremos Te pedir, Deus Todo-Poderoso, venha sobre nós nessa noite, nos enche com o Teu poder, nos enche com a Tua glória. É o que nós Te pedimos, Deus, e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos aos céus. Aleluia. Engrandeça o nome dEle. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Sua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode declarar mais uma vez? Queremos o Teu nome engrandecer, aleluia! Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te. Nós confiamos. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, Seu santo monte. alegria, alegria de toda a terra. Diga: grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Por Sua obra em nós.
forte a Ele. Aleluia. Glória a Deus. O chão vai tremer. Os céus vão se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Aleluia! Tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira. Tem os cetros de ouro e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora que o chão vai tremer, os céus vão se abrir. O chão vai tremer. Aleluia! Os céus vão se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. Os céus vão se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Com as palmas. Aleluia. Ele vem cavalgando os montes, com os pés de latão reluzente. Tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira. Tem os cetros de ouro e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. O chão vai tremer. É o seu nome. Aleluia. Eu não sei quantos aqui puderam vir no culto de terça, no culto de quinta, ou está vindo apenas hoje. Eu não sei você, querido, mas estar na casa do Senhor é sempre um privilégio muito grande para a gente. E quando nós estamos aqui, nós nos sentimos nos braços do Senhor. Sabe, quando você vai na casa do seu pai,
Eu não sei, mesmo você, depois de muitos anos, continua frequentando a casa do teu pai, ele sempre parece que você está no teu esconderijo, no teu lugar seguro. E quando nós estamos na casa do Senhor, nós nos sentimos assim também. Então vamos declarar isso, querido, que nós vamos correr para os braços do Senhor o tempo todo, em toda e qualquer situação. Aleluia!
Nós estamos aqui não é por méritos, querido. Porque nós não pudemos pagar o tamanho da dívida do pecado. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Porque um dia a graça de Jesus nos alcançou. E é muito bom poder celebrar isso. É muito bom poder celebrar a maravilhosa graça.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para buscar o teu amor, Deus. No nível mais profundo. Nós queremos viver o teu amor de uma forma extravagante, Senhor. Por isso nessa noite vamos declarar que nós queremos o teu amor como uma chama violenta em nós. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Diga mais uma vez, o teu amor. O teu amor é como chama violenta. Oh, teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Diga, quero voltar. Quero voltar, diga, ao primeiro amor. Oh, aleluia! Quero queimar. Coisa linda, Jesus, o teu povo te adorando. O teu povo te pede isso. Diga forte, querido, me toca de novo. Me toca de novo. Vamos entrar mais uma vez, todos juntos. Quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor. Quero queimar como na primeira vez. Acende o fogo em mim, me toca de novo. Voltar ao primeiro amor. Quero queimar como da primeira vez. Acende o fogo em mim. Diga, igreja, me toca de novo. Me toca de novo. Diga, tu és o rei. O rei da
Teu amor é como chama. Vai queimando, vai queimando. Teu amor é como chama. Quero queimar. Quero queimar. Estamos adorando ao Senhor nessa noite. Nós estamos louvando o nome dEle. Mas para muitos talvez o dia hoje não amanheceu bem. Mas glória a Deus que você decidiu estar na casa do Senhor, amém? Pode acontecer de o dia não amanheça bem. Que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei crer nisso, que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto, passando no vale, mesmo assim estou certo de que Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa
Boa noite, amigos. Boa noite. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Você crê assim, diga: eu recebo de Deus. Amém. Você perdoa que eu estou escutando pouquíssimo hoje, tá? Só deu uns gritos aqui. Estou com meus ouvidos todo congestionado. Depois de velho, entra água no ouvido no chuveiro. Coisa esquisita, né, rapaz? Por isso que eu falei para minha mãe hoje, eu não quero ficar velho não, né? Mas a gente vai ficar. É isso? Tem vivido isso, né? Entrando água no chuveiro. Já por 2 vezes aconteceu isso comigo. Não estou escutando nada, estou escutando só um ecozinho dos irmãos. Mas eu vou procurar um otorrinolaringologista. Né? É isso? Ver o que está acontecendo comigo. Querido, terça-feira, culto da família. Você pode convidar o seu irmão que está ao seu lado. Culto da família, terça-feira, você não pode perder. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira temos a Quinta da Vitória. Estamos falando sobre elementos de Deus. Culto de mulher, sexta-feira, dia 20/11, é isso? Sexta-feira, às 19 horas. O tema, Fogo do Espírito Santo. Vai pegar fogo nessa igreja, né? Bênção do Senhor, fogo do Espírito Santo. Culto de homens vai acontecer no dia 21, sábado, às 17 horas. O tema, você sabe que é Novembro Azul. Amém, amados? Amém? Novembro o quê? Novembro o quê? Azul. É conscientização a respeito da doença masculina. Solicitamos que os homens, se puder vir de azul, não é isso? Fica um bocado de azulão aqui na igreja. Vai ser algo extraordinário, né? Todo mundo azul. Vai ser muito legal. Então, você tem essa oportunidade de estar nesse dia, né? Que os homens vão estar aqui se juntando para falar sobre esse assunto. 21/11, sábado, às 17 horas. Domingo tem escola bíblica dominical. Hoje nós não estivemos por causa da eleição e nenhum culto, tá? Deixamos os irmãos bem à vontade. Então, próximo domingo, nós temos nossa escola bíblica dominical. O culto matinal. Tem uma série de mensagens que o pastor Romildo está falando nessa manhã de glórias, que é: o Senhor mudará a minha sorte. Diga comigo: o Senhor mudará a minha sorte. O culto à noite, culto de louvor e adoração ao Senhor, também no domingo às 18 horas, você não pode perder. Dia 5 de dezembro, né, tem uma confraternização dos homens. Tem homem na igreja? Tem homem na igreja, gente? Então vai ter uma confraternização dos homens, não é isso? Às 15 horas. Vai ter churrasco e futebol, é o que os homens gostam, né? Então você fale com o diácono Wagner, já arrumamos um lugar propício para isso, para ter uma confraternização, o último dia, né, o último mês do ano, que é dezembro, então nós vamos estar ali nos confraternizando. Posso ouvir um amém dos irmãos? Um amém mais forte, né? Graças a Deus, né? Encontro de casais, a nossa data é 11, 12 e 13 de dezembro, local Hotel Guararapes, Miguel Pereira, você não pode faltar, a expectativa é muito grande para esse trabalho, a minha né? Porque nós iríamos fazer em junho, não conseguimos, por causa da pandemia, e agora é um desafio fazer agora também em dezembro esse encontro, e eu acho que vai ser uma bênção, estamos orando por isso. Alguém pode dizer amém aí? Amém. Graças a Deus. Estão dizendo para você que na cantina hoje tem pizza, tá? Se você puder passar lá, compre lá R$5. Quem gosta de engordar, come pizza. É muito bom para você engordar um pouquinho, né? Como eu não gosto, eu como um pedaço pequeno, então a gente tem andado bem desse jeito. Gosto muito de massa, hein? Você não imagina como eu gosto de massas, né? Vamos lá. Tem 2 pessoas que nos visitam. Isis, quem é a Isis? É isso mesmo ou estou errado? É você, Isis, e Lucas Luiz. Oi? É só Luiz? Luiz. Tem mais alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Pode ficar de pé, por gentileza? Pode ficar de pé? Vocês, por gentileza? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Tem um irmão lá atrás também. Podemos aplaudir Jesus pela vida dos nossos irmãos? Amém. Você que está aí próximo, não dê uma cotovelada muito forte, não, mas faça assim, seja bem-vindo. Se o irmão quiser apertar a mão, né? Fique bem à vontade. Vocês estão na Igreja Nova Vida em Vila Rosali. O pastor que vos fala é o pastor Ney Teodoro. Seja bem-vindo. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas Nova Vida do Brasil. Nesse lugar que você está, pode se sentar. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém, amados? Amém mesmo? Amém. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório. Eu espero que você dê uma boa oferta ao Senhor, não é isso? Que você possa entregar aquilo de melhor que você tem. Esse mês tem sido um mês difícil, mais uma vez, para a igreja. Nós estamos aí já no meado do mês, hoje é dia 15, e não conseguimos ainda
definir algumas dívidas que nós sempre definíamos entre o dia 15 a 17, não é isso? Então, foi um final de semana. Eu espero que você entregue seu dízimo, sua oferta e abençoe a casa do Senhor. Eu espero que você tenha um coração generoso, um coração cheio de generosidade. Entenda que esta casa, ela é movimentada pelo seu amor, o movimento de tudo isso aqui, luz, água e tantas outras coisas que tem aqui para se pagar, contadora, né, empregados e assim sucessivamente. Muitas coisas tem para fazer. Depende do seu dízimo, oferta, do teu amor. Agora ver um espetáculo aqui das crianças. Eu chamo espetáculo, né? Das crianças, não. Chama de crianças, vão me matar, né? É a reditinha aqui da igreja, né? São adolescentes que têm feito um trabalho assim muito bom. Se criou aqui uma rede de adolescentes que tem gerado assim uma expectativa boa no coração de muitos, né? Pais e também dirigentes da mocidade que está aqui presente, que é o diácono Rogério. E esse investimento tem criado assim algo assim especial. Eu gostaria que você visse essa dança, né? Eu acho que isso é um hip hop. Eu tô errado, não, né? É um hip hop? É um hip hop ou um street? Hip hop ou um street? É um street dance? Então, street, né, gente? Então, tu sabe que esses jovens têm uma força muito grande, não é verdade? E essa força, ela tem de ser expressada dentro da igreja. E eles vão falar sobre os céus hoje, né, gente?
Não é sobre os céus que vocês vão falar? É isso aí. O céu é o teu? O céu é o meu? Espero que seja, hein? No lugar de vocês sempre. Amém? Amém? Estão nervosos? Não, né? Então não, né? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma boa apresentação. Amém. Fiquem à vontade. Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. Lá em cima vai. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Tira o pé do chão, estou de passagem aqui. Oh, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim. O quê? Um novo lar, um novo lar. O céu, mais alto. O céu é o meu lugar. O céu, o céu. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. E deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Pelo amor de Deus, se você não é dessa terra, se o céu é o seu lugar, e você é morador de lá, levanta a sua mão lá em cima. Vai, tira o pé do chão. Vai, vai. O céu valeu, DJ PV! Graças a Deus, né? Maravilha, né? Ver essa rede de adolescente aí crescendo assim de uma forma bonita na igreja. Isso aí não tem vaga só para esse grupo não, querido. Tem vaga para todos. Amém, amados? Amém. Vaga para todos, porque eu entendo que Deus, Ele é
soberano sobre o céu, sobre a terra, Ele é Senhor e vai estar conduzindo esses jovens sempre. Você crê assim? Diga amém. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer uma mensagem para os irmãos hoje. Já viu aquela mensagem que você não quer trazer e você acha que deve trazer? Compliquei, né? Compliquei? Tudo, né? Mas vamos tentar passar algumas coisas para os irmãos. Antes, né, eu gostaria de... Quantos minutos você quer? 5 minutos? 1 minuto? Então vem cá na frente rapidinho. A Angélica quer agradecer a Deus, ela fez uma operação e nós oramos por ela, né? E hoje ela está aqui nesse dia agradecendo a Deus por esse momento. Ela teve um problema, conta ela, né? Amém, a paz do Senhor. Poucos me conhecem aqui, porque eu sou nova nessa casa, agradeço a Deus pela oportunidade, e estou aqui para agradecer ao Senhor, primeiramente, porque foi necessário eu passar por esse processo, e ter um tete-a-tete com Ele. Então, existem momentos na nossa vida que é necessário que passamos por um momento especial, não vou dizer difícil, porque existem momentos na nossa vida que é necessário que passemos, para que possamos valorizar aquilo que Deus nos dá, e Ele nos dá a vida e vida em abundância. Eu sou muito emotiva, eu choro à toa, eu rio à toa, e eu sou assim, Deus me fez assim. E eu estou aqui simplesmente para agradecer aos irmãos, porque eu sei que oraram por mim, porque eu senti de Deus profundamente um momento no leito, que foi domingo passado, em que eu estava com uma trombose em ambas as pernas, da panturrilha até o tornozelo, após uma lipoabdominoplastia. Existe um momento que eu falei, Senhor, por quê? A vaidade, pura vaidade. Mas o Senhor sabe de tudo, porque antes da minha cirurgia, eu falei, Senhor, se não é para que eu faça, que o Senhor diga a mim. E Ele falou, a sua hora ainda não chegou, eu cuido de ti. Vá nessa sua força, porque eu sou contigo. E no momento de aflição, eu culpei até o meu esposo, eu te peço perdão, meu amor. Porque eu falei para minha mãe, ele quem quis, eu não quero, eu não queria isso. Mas eu sei que depois que eu passar por isso tudo, eu vou agradecer, porque eu vou me amar muito mais. Por mais que eu tenha passado por esse momento, mas eu vou me amar muito mais. Porque eu entendi que não é só por uma simples vaidade, ainda que seja vaidade, mas que é para o meu bem psicológico e também físico. Porque eu vou estar agradando mais ao meu esposo, eu vou estar me amando mais. E eu vim aqui agradecer aos irmãos, aqueles que oraram por mim, ainda que me conhecessem tão pouco. Mas eu sou grato a Deus por essa casa, pelo meu pastor, que tenho certeza que pediu oração por mim. E eu sou grato a todos de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, né? A gente tem momentos da nossa vida, né? Como o da Angélica. A gente, muitas das vezes, tem desejos, né? Mas, graças a Deus, ela está aí, verdade? Ainda fala em vaidade, né? Muitos usam, por um lado, si próprio, desse lado, desse nome chamado vaidade, mas o mais importante, depois de tudo, está na presença do Senhor. Amém? Louva a Deus pela vida da Angélica, louva a Deus pela vida da Andréia, que está ali, ó. Eu louvo a Deus porque tem coisas na nossa vida que é muito marcante. Eu acho que esse culto vai ficar muito marcante pela vida da Angélica e a vida da Andréia, que está ali. A Andréia poderia hoje estar em casa, sabe como? Vendo a apuração, sabe que ela é candidata a vereadora aqui em Vila Rosalia. Hoje ela saiu de casa e está ali sentada, cultuando ao Senhor. Independente do resultado dela, ela já ganhou nos céus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
é a coisa mais importante da nossa vida. Posso ouvir um amém da sua? Graças a Deus por isso. Queridos, gostaria que você ficasse de pé hoje, nesta noite, e abrisse a sua Bíblia. Hoje eu tenho uma pregação um pouco diferente. Abriu a sua Bíblia, o seu smartphone, no livro de Jonas. Eu não quero ser repetido em palavras ou em textos aqui na Bíblia, mas a palavra, ela se renova dia após dia. Repita isso comigo: a palavra de Deus se renova dia após dia. Diz assim: a palavra de Deus se renova a cada manhã. O livro de Jonas, capítulo 1, eu devo usar o livro de Jonas e também o livro de Marcos. Se der tempo, nós vamos usar o livro de Marcos, que o meu desejo é terminar o culto um pouco mais cedo, para que a gente possa chegar na nossa casa, assim, com uma tranquilidade melhor, sabe? A gente precisa disso no dia de hoje. Não sei nem que horas termina a apuração, vocês sabem mais ou menos aqui? Eu estou só por fora. Você sabe? Que horas? Oi? Não, mas vocês sabem a hora que termina? Não tem horário não, né? Não, então vamos continuar. Né? Então diz assim, o livro de Jonas, o primeiro capítulo, diz assim que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Diga: para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Amém. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Repita comigo: para longe da presença do Senhor. Curve sua fronte. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo o que tu já fizeste nesta noite, através dos louvores, dos testemunhos aqui. Nós já podíamos ir para casa maravilhados, porque tu és Deus que cuida da gente em meus louvores e também através dos testemunhos aqui dados em favor da nossa vida, em favor do teu reino e da tua glória. Mas queremos ouvir um pouco mais da tua voz. Fala, usa-me conforme a tua vontade. Eu te oro em nome de Jesus e todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar, por gentileza, queridos. Queridos, eu tenho um tema nesta noite, e o tema é circunstâncias que ensinam. Repita comigo: circunstâncias que ensinam. Mais uma vez, mais forte, vamos lá? Nós já tivemos mais ou menos aqui na igreja uma EBD falando sobre circunstâncias, sabe, que ensinam. E antes de entrar nesse projeto aqui, né, da vida de Jonas, a vida do profeta Jonas, ele nos apresenta um bom exemplo de aguilhões circunstancial. Aguilhões são espinhos que Deus lança no meio das circunstâncias da nossa vida. Se você entender, se você chegar no livro de Marcos capítulo 9, não precisa abrir, o versículo 14, ele vai dizer algo assim, vou no 16, e logo toda a multidão, 15, né? E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpreso, e correndo até ele, o saudou. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Jesus faz uma pergunta, né? Se encontrou os outros discípulos, e Jesus só pergunta: o que vocês estão fazendo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando, e pediu aos seus discípulos que os expulsasse, mas eles não puderam. Repita comigo: eles não puderam. Circunstâncias que ensinam. O Senhor, ele comissionou Jonas a proclamar contra uma cidade de Nínive. Mas ele sabia a intenção de Deus. Jonas sabia a intenção de Deus. Jonas sabia que se ele fizesse isso, os ninivitas poderiam se arrepender-se e, nesse caso, eles seriam poupados. Jonas sabia a intenção de Deus. Jonas conhecia quem era Deus. Nós conhecemos quem é Deus. Nós sabemos o que Deus faz. Nós sabemos até onde a gente pode ir. Nós sabemos os princípios de Deus. Nós conhecemos quem Ele é. Amém?
E Jonas sabia disso. E ele tinha no coração assim, não adianta eu ir lá, falar que a cidade vai ser destruída, que o juízo de Deus vai chegar, julgá-los, cruelmente, dizendo que eles não são merecedores. Então eu vou decidir por mim mesmo, não entregar essa mensagem divina da parte de Deus a essas pessoas, porque eu serei um profeta que serei envergonhado diante das situações, dessa situação. Quando eu olho para Jesus chegando aqui em Marcos, num lugar, se encontra com outras pessoas e faz uma pergunta que vocês discutem, circunstâncias que ensinam. E ele, o que vocês discutem? E de repente surge uma pessoa e diz assim, eu tenho aqui uma menina, eu tenho um filho meu que tem um espírito dentro dele que, quando toma, joga ele no chão, bagunça todo ele. E Jesus começa a dialogar sobre aquele assunto. Jonas começa a dialogar com ele mesmo sobre um assunto que ele não queria aprender. Ele não queria aprender. Ele não queria saber o que Deus poderia fazer. Ele não queria entender que Deus poderia reagir de uma forma diferente. Sabe? Mas você conhece a Deus, conhece ou não conhece? Deus castiga alguém? Deus castiga alguém, gente? Não. Nós podemos até orar para que Deus castigue alguém, mas Deus não faz, porque Deus é misericordioso, Deus nos ama. Nós não amamos uns aos outros por detalhes pequenos, mas Deus nos ama, por qualquer detalhe nosso que vem incomodar o coração de Deus, Deus continua nos amando. Você pode dizer para o seu irmão, Deus te ama. Quando eu falo em fé, fé é uma coisa assim meia estranha de se lidar com ela. Porque como nós fomos ensinados, hein? Nós somos ensinados a ter fé, amém? Mas quando ela não funciona, o que adianta você ter algo que não funciona? Circunstâncias que nos ensinam, ou circunstâncias que ensinam. O que adianta eu ter uma fé e essa fé não funciona? O que adianta eu ter uma fé e essa fé não traz resultados para mim? O que adianta eu ser profeta, ser mandado por Deus, profetizar algo sobre a cidade, e eu sei que esse Deus vai me mandar lá, e eu serei envergonhado, porque nada vai acontecer se esse povo se redimir, e eu tenho certeza que esse povo vai se redimir. O profeta já tinha tudo revelado na sua cabeça, tudo revelado. Aí quando eu chego no livro de Marcos, a pergunta de Jesus é, por que vocês estão agitados? O que está acontecendo? A minha pergunta para você é essa, por que nós estamos agitados? O que está acontecendo? Hein? O que está acontecendo? Hoje eu pude observar na rua que eu moro, a quantidade de pessoas dizendo assim, esse é o certo, isso é o certo, isso é que pode consertar, isso é que pode fazer, isso é que você pode fazer para consertar. O que mais eu vi? O que mais eu ouvi no dia de hoje? Porque eu levei uma senhora de 82 anos para votar, porque ela disse, eu vou votar. Eu não vou falar o porquê agora, mas ela disse, eu vou. Eu falei, mãe, não, eu vou. Eu falei, mãe, mas não tem como eu subir de carro com a senhora? Ela disse, não, eu vou. E foi. Eu gastei 25 minutos da porta da minha casa, que é mais ou menos daqui, ali na esquina para levá-la. Depois ela subiu 2 halls de rampa, no segundo andar do colégio para votar. Mas eu pude ver a força da minha mãe, e eu pude ver as pessoas na rua tentando mudar o pensamento dela. Sabe o que acontece com Satanás? Diante das circunstâncias, quando Jesus chega aqui, se apresenta e diz para esses homens, o que vocês estão discutindo? Esses homens estavam discutindo uma mudança, porque aqui os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e eles estavam conversando sobre uma mudança, e algumas pessoas estavam dizendo para eles assim, olha só,
Vocês são um discípulo de meia tigela. Nada acontece através de vocês. E Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Aí Jonas, ele fala algo muito importante. No versículo 4 diz assim, do livro de Jonas, eu acho que você está com a Bíblia aberta, você vai me acompanhar. Só não pega Marcos, porque senão você vai se embolar um pouquinho. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O que o Senhor lançou sobre o mar? O que o Senhor lançou sobre o mar, queridos? Uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, o que se passa contigo? Eu fico observando que quando nós estamos num momento que tudo está bom, ou se der ruim, deu. Jonas estava assim, se todos morrerem no navio, dana-se, que morram, sabe? Aqui no livro de Marcos, quando aquele garoto se debatia, o povo estava dizendo, se os discípulos não podem fazer nada, e eles dizem ser discípulos de Jesus, então que eles continuem assim, que ele continue assim, que ele morra. E Jonas olha para aquele navio, sabendo que ele era o culpado. Já viu quando eu sei que eu sou o culpado da situação? Já viu quando eu entendo que eu sou o culpado da situação? Eu sou o culpado. Eu quis assim para a minha vida. Não sei se você já pensou assim. Eu quis assim para a minha vida. Eu decidi isso. Mas só que Jonas decidiu algo na vida dele, mas dentro daquele navio tinha uma tripulação, que não tinha nada a ver. E o que ele estava fazendo dentro da tripulação? Dormia profundamente. O mestre Davi disse, o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros, vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? A sorte caiu sobre quem? Sobre o azarado, né? Ou azarão, não sei. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem, ou de que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Essas perguntas aqui chamam muita atenção. Chamam muito a minha atenção. Quando alguém diz assim, de onde você vem, cara? O que você veio trazer para cá? Né? Jesus entra no meio daquele cenário aqui do capítulo 9. E o pai do menino fala para Jesus assim, olha só, então é você. Eu quero você. Você vai resolver esse problema na minha vida. Só que esse pai já estava sem fé. Esse pai já não acreditava mais. E você vai ver aqui daqui a pouco na leitura. E Jonas, queridos, estava num lugar que ele sabia quem era Deus, acreditava no Deus que estava ali com ele, mas ele queria fugir de uma situação. E quando nós fugimos de uma situação, como os discípulos no capítulo 9 aqui de Marcos, fugiu de uma situação, a situação, queridos, ao invés de melhorar, começa a crescer. O mar começa a ficar mais revolto, sabe? O mar começa a ser mais agitado. Aí perguntaram para Jonas, quem tu é? Quem tu és? E ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor. Diga comigo, sou hebreu e temo ao Senhor. Eu nunca vi tanta conscientização em alguém. Eu sou hebreu e temo a quem? Repita comigo, sou hebreu e temo ao Senhor.
Só diga o seu nome, não diz de onde você nasceu, que você pode dizer assim, sou da Paraíba, sou não sei de onde, né? Sou brasileiro, sou estrangeiro, não sei o que você vai falar, né? Mas só fala o seu nome, né? Fala o seu nome, Ney. Não, eu não vou falar meu nome, você fala o teu, eu vou falar o meu, Ney, e temo ao Senhor. Vamos lá então junto? Falar agora? Ney, e temo ao Senhor. Quando chegaram a ele, interrogaram a ele, a palavra foi essa, eu temo ao Senhor, sou hebreu e temo ao Senhor. Vamos lá? Sou hebreu e temo ao Senhor. O Deus do céu. Diga, o Deus do céu. Eu sou o Ney, que temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Meu Deus do céu, é muito conhecimento, meu irmão. É muito conhecimento para alguém brincar com uma situação dessa. Sabe? Muito conhecimento para alguém brincar com uma situação dessa. Vamos para Marcos? Vamos lá? Comparação totalmente diferente uma da outra, mas circunstâncias que ensinam. As circunstâncias na nossa vida que nos ensinam. Será que esse mal que você está vivendo hoje está te ensinando alguma coisa? Posso ouvir um amém? Não sei se você vai ser muito feliz daqui hoje, não. Por isso que eu digo, eu tenho uma mensagem que eu não sei se eu prego, não sei se eu não prego, mas vamos lá. Então, eu parei aqui no versículo, se eu não me engano, 18, e vou ler aqui a parte de cima. E mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam o quê? Expulsar. Então Jesus exclamou, geração, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Essa palavra de Jesus Cristo, ela me chama muita atenção. Quando ele diz para aquele povo, geração incrédula, até quando eu vou querer estar próximo de vocês? Pela incredulidade que vocês têm? Hein? Eu acho que Jonas pensou no seu coração assim, eu conheço a Deus, mas a incredulidade está em mim. Parece que incredulidade é a pessoa que não crê, né? E ele cria, mas eu estou falando uma incredulidade diferente. Ele cria, mas era incrédulo, deixou de crer. Já viu aquele que sabe a palavra, conhece a palavra, sabe o que está falando, mas não crê? Ele até sabe, mas não crê. Quem sabe você está aqui hoje, sabe, mas não crê. Você conhece, mas parece que o caminho não é legal para você. Tive uma conversa hoje, esses dias, com uma pessoa, e a pessoa virou para mim e disse assim, eu hoje já não creio mais em Deus, eu não tenho mais crença, eu não creio mais em Deus, Deus para mim hoje eu até era simpático a Deus, eu tinha uma simpatia a Deus há um tempo atrás, hoje eu não tenho simpatia mais não, minha simpatia acabou. Deus para mim hoje, ele não representa nada. Eu queria até te contar essa história da pessoa, mas eu não vou contar essa história, porque a pessoa é muito conhecida, então não convém, não convém. Então, eu não creio mais. Jonas sabia que Deus existia, Jonas sabia que o céu era de Deus, Jonas sabia que ele fez os céus, fez a terra, mas a incredulidade estava dentro dele. E Jesus repete a esses, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Meu Jesus. Pensa em Jesus falando aqui para Jonas, Deus falando para Jonas, até quando eu irei de suportar esse profeta nojento? Até quando? Se eu mando ele fazer algo, ele não faz. Se eu mando ele realizar algo, ele não realiza. Porque ele sabe quem eu sou. Só que Jonas estava com uma intenção diferente. Ele estava com uma intenção de ser engrandecido. E Deus não queria engrandecer ele. Deus queria engrandecer o nome dele. E através da sua vida, o único que tem de ser engrandecido é o nome de Deus. Crê você assim? Diga, eu creio.
Jesus repete para essas pessoas que estão aqui, para esse homem: até quando eu irei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Repita comigo: traga o menino até aqui. Repita mais uma vez: traga o menino até aqui. Repita de novo: traga o menino até aqui. E a Bíblia diz que eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, a Bíblia vai dizer que imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? Essa palavra, essa pergunta aqui, ela me chama muita atenção. Como é que um Deus encarnado ali, Jesus Cristo, como homem, que curava, que tinha uma ligação com o pai de uma forma extraordinária, pergunta ao pai da criança: até quando? Hein? Hoje eu estou aqui dialogando com os irmãos, não estou pregando, amém? É aquela conversa que a gente senta na mesa e serve um lanchinho e a gente começa a bater papo, né? Fazer fofoca, né? Estou fazendo uma fofoquinha aqui, aquela fofoquinha santa, gostosa de se fazer. Aí Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo? Sabe o que Jesus queria com o pai? Intimidade. Sabe o que faltou aos discípulos lá em cima que não puderam expulsar o que estava naquele menino? Intimidade. Será que os discípulos chegou para Jesus Cristo, para o pai do menino, e disse assim: vem cá, vamos ter uma conversa eu e você aqui, senta aí. O que está acontecendo? Ele nasceu assim? Quem foi que fez essa macumba aí entrou num terreiro desse aí e fez esse borugudu aí para essa criança? Hein? Quantos frangos foram mortos? Não sei se foi um cabrito, um boi inteiro. O que aconteceu? Jesus, ele chega e pergunta ao pai do menino: qual foi o dia? O que houve? Quanto tempo está acontecendo com esse menino? Eu acho que essa conversa aqui durou um tempo, sabe por quê? Porque Jesus começa a dialogar com o pai. Os discípulos estão lá. Os saduceus, os fariseus estavam no mesmo lugar. Mas Jesus pega o pai pelas mãos. O filho já estava estribuchando, sim ou não? Hein, gente? Ele pega o pai pelas mãos, deixa o filho estribuchando e vai conversar com o pai. O que aconteceu? Há quanto tempo? Hein? Quando Deus chega para Jonas e diz assim: vai, Deus teve uma conversa. Deus, ele sentou com Jonas e disse assim: Jonas, faça isso. Vá à cidade de Nínive, prega contra ela, diz isso, diz aquilo outro. O que Deus teve com Jonas? Diálogo, intimidade. Sabe o que Deus quer ter conosco? Intimidade. Sabe por que muitas das vezes nós maltratamos uns aos outros? Por falta de intimidade, por falta de conhecimento, por falta de interação, sabe? E Deus quer interagir conosco. Deus quer sentar conosco e bater um papo legal, tomar um café com leite, né? Um café expresso com torrada e pasta de amendoim, ou senão uma pasta dessa de amora. Ele quer sentar conosco, ele quer ter uma reação diferenciada comigo e com você. Ele quer se sentir à vontade, ele quer que você se sinta à vontade. Ele disse para Jonas: eu quero que você se sinta à vontade, vá lá e prega contra. Independente do que vai acontecer, prega contra. Mas já viu, quando você conhece aquele alguém, você sabe que aquele alguém que mandou você fazer, você sabe que ele amanhã vai lá e vai reverter aquela situação, não vai ser daquele jeito, quando a raiva passar, o troço vai mudar? Aí você fala: estou nem aí, meu irmão, já conheço o coração desse cara.
Ele conhecia tanto, tinha tanta intimidade, que deixou a incredulidade entrar dentro dele. Porque ele queria ser. E Deus queria glorificar o nome dele através da vida de Jonas. Quem sabe você hoje está aqui. Você pode estar sendo humilhado, maltratado, e Deus está querendo exaltar o nome dele através da sua vida. E você está querendo que o seu nome, que a sua empresa, que o seu jeito de ser prevaleça, quando Deus quer que o nome dele seja exaltado através da sua vida e através do que você está vivendo. Posso ouvir um amém da sua parte? O primeiro aguilhão que Deus fez na vida, ou o primeiro aguilhão de Deus na vida de Jonas, foi esse. O Senhor enviou uma grande tempestade, repita comigo, uma grande tempestade. Agora, sempre que falamos de tempestade, pensamos em adversidade, sim ou não? Pensamos em dificuldade, sim ou não? Pois é exatamente isso que tempestade significa. Mas muitas das vezes vemos ou ouvimos Satanás agindo no meio dessa adversidade, ou dessas tempestades, e dizemos para nós mesmos, né? Satanás que enviou essa tempestade. Mas nesse caso, a Bíblia diz que foi Deus que enviou a tempestade. Quero dizer para você hoje, quem sabe, isso que você está vivendo, você está repreendendo Satanás debaixo do teu pé, em cima do teu pé, aonde for, e essa tempestade não tem como ela ser diluída, ou apagada, ou essa tempestade acalmar, sabe por quê? Porque essa tempestade não foi posta por Satanás, foi por Deus. Ih, pastor, agora pegou fogo na minha vida, né? O que eu faço agora? Você cai na mão de Satanás, Deus alivia tudo. Mas as setas de Satanás, em nome de Jesus, elas vão cair por terra, sim ou não? Mas uma tempestade colocada por Deus. Hein? Uma enfermidade, não sei o que você pode estar pensando no seu coração. Um momento difícil que você possa estar vivendo, hein? Deus quer te provar, Deus quer te levantar no meio desse fogaréu, Deus quer te levantar no meio desse aguaceiro, para que o nome dele seja glorificado. E vem as tempestades, vem o fogo, vem a água, tudo contra a sua vida. Você não tem discernimento suficiente para saber quem está falando contigo. Só que no caso de Jonas foi diferente. Jonas tinha discernimento suficiente e sabia o que estava acontecendo com ele. Quem sabe hoje você tem discernimento suficiente e sabe o que está acontecendo com você. Porque você se conhece. Você sabe quem você é. Você sabe a maldade que está no seu coração. Você sabe o bem que está dentro de você. Você sabe o que você está fazendo para os outros. Você sabe o que você tem feito para os seus filhos. Você sabe o jeito que você está tratando o seu esposo. Você sabe o jeito que você está tratando a sua esposa. Você é consciente. Você não é um cara indulto, não. Você tem sabedoria. E quem sabe hoje o vento, a tempestade, que está agitando na sua vida, é para você tomar vergonha. É para me tomar vergonha. Hein? Quem sabe isso? Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou-se o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, e Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai responde, repita comigo, e o pai responde. E o pai, ele diz assim, desde a infância. E muitas vezes tem lançado, sabe aonde? Olha o diálogo. Desde a infância ele está assim, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água. E sabe o que esse espírito quer fazer? Matar ele,
Diz assim, para matar. Isso aqui me chama a atenção. Que tem um ponto, e o pai diz assim, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Sabe o que Jesus responde? Se o Senhor pode. Você está perguntando para mim se eu posso? Será que Jonas, ele entendeu que Deus podia tudo? Deus podia destruir uma cidade, reconstruí-la de novo? Deus podia matar Jonas e ressuscitar ele? E a pergunta desse homem me chama a minha atenção. Jesus responde, se o Senhor pode. E ele diz, tudo é possível ao que crê. Aí Jesus diz para ele assim, eu posso todas as coisas, mas o sinal para a transformação desta criança é em você. Se não nascer dentro de você hoje, meu irmão, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer. Isso me chama a minha atenção. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a quem? Ao que crê. O que é que Jesus quis manifestar na vida daquele cidadão? Que o que estava faltando nele era a crença. O que estava faltando em Jonas era a crença. O que estava faltando em Jonas era uma proximidade. Sabe o que falta em nós muitas vezes? A proximidade, diálogo, conferência. É o que falta muitas vezes. Sabe? Quando você chega na frente de um psicólogo, tem psicólogo que você começa a falar, ele começa a escrever. Tem psicólogo que você começa a falar, o zap dele faz prim, prim. Aí ele pega e dá uma olhadinha. Tem alguns que olham, fitam os seus olhos e você rasga o verbo, né? Você fala pelos cotovelos, você xinga sua mãe, seu pai, você diz que ninguém presta, porque sempre a gente é o melhor, né? Chega psicólogo, minha família não presta, meu marido então quero matar ele hoje, mas não pude matar porque houve uma encrenca lá, aí a porta bateu, a porta faz barulho, faz aí ele acordou, não pude matar ele. Meu filho, eu queria dar um pega nele, mas de repente aconteceu um probleminha, ele chegou um pouco mais tarde, aí eu não pude preparar o balde com água fervendo, a água esfriou, quando eu derramei, a água já estava gelada, né? Minha mulher, eu queria até cortar aquela peruca que ela usa, né, para mostrar para ela que quem manda aqui na minha casa sou eu. Quando ela acordar de manhã, ela não tem mais cabelo. A gente senta diante de alguém, a gente quer mostrar que a culpabilidade não é nossa, né? É das pessoas que estão à nossa volta, porque nós criamos dentro da gente um sentimento que nós somos. Eu posso, eu quero, né? Eu sou maioral, eu sou o melhor pastor do mundo, né? Eu sou o cara que quando eu falo, o teto faz, né? Eu sou a supermãe, né? Quando eu pego o meu bracelete, eu sou a supermãe. Eu sou o super filho, eu sou assim, sabe por quê? Porque minha mãe um dia falou para mim. Eu sou desse jeito, sabe por quê? Porque meu pai me abandonou. Aí ele diz aqui, geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? O bebê, queridos, quando ele nasce, ele mama no seio da mamãe, sim ou não? Quando ele sai do seio da mamãe, ou se a mamãe não tem leite, ele vai pegar um leite que realmente possa sustentá-lo, mas é um leite fraco, um leite fino demais, muitas vezes transparente, como o leite materno, mas daqui a pouco o caldo vai engrossando, sim ou não? Você nasceu, rapaz, o caldo foi engrossando para você.
Hoje você sabe, numa churrascaria, arrebentar a boca do balão e numa pizzaria comer, ficar pançudo, cheio, né? Sabe tomar banho, compra os melhores perfumes, não é verdade? Sabe ir no cabeleireiro, não sabe? Esticar o cabelo, os homens, né? Vai no barbeiro, dá aquele corte bonito, bota 2 linhas aqui na sobrancelha, né? Coisa linda demais, eu fico apaixonado quando eu vejo esses meninos assim. Eu falo, rapaz, que coisa legal, coisa maneira. Mas não sabe resolver os seus problemas pessoais que estão dentro de você. Sabe o que aconteceu com Jonas? Ele não sabia resolver o seu problema que estava aqui dentro do seu peito com Deus. Aí Jesus chama essa geração de incrédula, sabe por quê? Porque eles não sabiam resolver os seus problemas. Será que eu estou falando com alguém hoje aqui, nesta noite? Será que eu estou sendo um cara muito radical? Em trazer a consciência que você precisa ter um despertamento? Que as tempestades na sua vida pode ser colocada por Deus, não pelo inferno? Porque tudo é Satanás, né? Se eu estou mal em casa, vou procurar um lugar, porque aqui não tem culto de libertação, então vou procurar um lugar que tem culto de libertação, porque eu quero que o demônio se manifeste na minha vida. Se eu perguntei a uma pessoa, a pessoa diz, não, vou para um lugar que tem cura e libertação. Eu falei, libertação por quê? Porque deve ter algum demônio aqui na minha vida, pastor. Deve ter algum demônio, porque ali na igreja ninguém está vendo esse demônio em mim. Então tem que procurar um lado mais forte, sabe? Já viu quando você vai na macumba, tem a linha branca e a linha preta? Aí, não, vou para a linha preta, porque aqui mata mesmo, aqui é o lugar bom. Então a igreja também existe a linha branca e a linha preta, né? Isso é a confusão que a gente está fazendo. Me perdoe esse meu desabafo, nessa nossa conversa sentada aqui, não na mesa de um bar, né? Mas numa mesa saudável, numa sala, conversando sobre algo específico para a nossa vida, né? Já viu aquele cara que quando casa, antes de casar ele tem um vigor especial, e depois que casa ele perde o vigor? Já viu aquele cara que quando antes de ter uma casa, ele luta pela casa, depois que ele tem a casa de praia, ele só vive lá dentro dela? Já viu aquele cara que recebeu um troféu, lutou pelo troféu, e quando tem um troféu, fica alisando o troféu o tempo todo? Quem é o dono de todas as coisas? Sabe o que Deus estava falando para Jonas? Eu sou o dono de tudo, e eu tenho de ser exaltado, você não. Aí Jesus diz para ele, geração incrédula, se eu posso, se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Aí o pai do menino se retrata, diz assim o versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou, 2 pontos, vamos lá comigo, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Esse eu creio, Rogério, ele se converteu àquela ação, sabe? Porque os discípulos, por andar com Jesus, não soube dialogar. E o menino estava se estribuchando, sim ou não, gente? Você vê que lá o menino estava o quê? Se estribuchando lá no chão, né? E Jesus não quer nem saber do menino, está conversando com o pai. Porque se o pai não se convertesse, se o pai não soubesse quem ele é, se o pai não entendesse que é pela fé, nada ia acontecer. Porque o projeto de Deus não estava no menino, o projeto de Deus estava no pai. Porque se Jesus conseguisse o pai, Jesus ia conseguir toda a família. Se Jesus te trouxe até aqui hoje, é porque Jesus quer toda a sua família. Aleluia! Jesus quer toda a sua família e todos os seus familiares. Diga graças a Deus, por gentileza. A confissão é algo muito legal, né? Ele disse assim, eu creio. Aí sabe o que ele disse, pastor? Uma coisa impressionante. Ajuda-me na minha falta de fé. Você viu como o diálogo, a gente consegue... Jesus disse para ele que ele não tinha fé? Não. Jesus só dialogou, bateu um papo com ele, aquele papo reto, gostoso, maravilhoso. Daqui a pouco ele se abre, né? Ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho que esse Jesus é o melhor psicólogo que tem no mundo, se existe essa frase, esse nome psicólogo, né?
lá atrás, eu acho que Jesus foi o melhor, né? Porque Jesus sabia tratar. Jesus não ficava olhando para o celular e nem escrevendo num papel, porque já está com o saco cheio, porque já atendeu mais de 20 pessoas, né? Já está com a paciência lotada de tanto problema, né? Não é verdade? Eu acho que o psicólogo tinha que atender uma pessoa por dia. Ninguém disse amém? Vai ficar duro, né? Não vai ganhar dinheiro? Só por dia, tinha que andar com o cara, pegar no carro, ir para a praia, sentar na beira do mar, né? Não é isso, Rogério? Né? Se não, muitas das vezes com uma roupinha legal, botar o pé na água, ficar batendo. Ah, meu irmão, vamos tomar um banho primeiro, né? Gasta tempo com a pessoa, né? Qual a maquiagem que você gosta? Ah, eu gosto de Rinodê, o outro, eu gosto dessa assim. Pô, legal sua maquiagem, cara. E você gosta do vermelho? Pô, também me apaixonei pelo vermelho, né? Vamos lá para a academia. Mais 2 horas aí por mim. Pá, 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 pá. Mais outra hora. Pá, 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 pá. É isso? Vamos jantar. Olha só, quantas horas tem que ficar aqui? 3, não, vou pagar 6 horas aqui junto com ele. Deveria de ser assim, né? Um psicólogo, uma pessoa que quer cuidar da sua vida, deveria de ser assim, né? Os psicólogos de plantão na internet vão me meter o pau. Sabe? Mas vamos entender Jesus? Aí eles e elas devem estar falando assim, eu não sou Deus, né? Eu não sou Deus. Você pensa que cuidar da vida dos outros é fácil? É? Cuidar da nossa já é muito difícil. Imagina cuidar dos outros. Hein? Eu estava vendo com Evelyn esses dias no Discovery, um camarada arrancando um caroço da cabeça. E aquilo incomodava ela. Tinha 3 caroços. E aquilo incomodava. Aquilo. E ele arrancou os 3, né, os 2 daqui de trás, e foi tirar o da frente. O da frente tinha um troço branco, e a doutora disse assim, dentro dele tem algo aqui, que pô, se eu não tirar isso, não vai dar certo. E para a doutora retirar o que estava ali dentro, ela demorou mais ou menos aí uns 40, 50 minutos desfazendo. Ela disse, quando você sentir dor, você fala que eu vou dar mais uma anestesia. E foi tirando. Teve um momento que ela conseguiu tirar, de dentro daquele montão de coisas brancas que saíram, que ela teve que espremer para aquele caroço, que era o tamanho de uma bola de gude, ou maior um pouquinho, explodisse. Quando ela cortou aquele lado esponjoso branco, ela teve que buscar lá dentro algo que, fora de sério, queridos. Ela conseguiu encontrar lá dentro algo que era o que causava o crescimento daquilo ali. Eu não sei nem o nome, ela deu um nome técnico para aquilo, né? E ela conseguiu, ela disse assim, ó, é isso aqui. Há coisas grandes na nossa vida, queridos, que está crescendo, que a gente tem que pedir para Jesus retirar o sentimento pequeno que está dentro de nós, sabe? Porque aí dentro do teu coração, você que quer se animar com a vida, ou entender o que é a vida com seus parentes, você precisa deixar isso estourar e deixar Jesus com critérios e cautelas, chegar lá e puxar a coisa pequena. E muitas das vezes um sentimento dentro do nosso coração não está deixando a gente crescer, a gente desenvolver, a gente ser uma pessoa melhor. Mas isso se gasta o quê? Tempo. Não sessões, né? Fazer uma sessão de 20 minutos, 10 sessões de 20 minutos com você. 10 sessões. Primeiro eu vou te ouvir, depois eu vou te ouvir de novo, depois eu vou te ouvir de novo. Você ouve hoje, esquece tudo. Eu anotei algumas coisas aqui. Quando você veio aqui, você me disse que mamãe fazia isso com você, papai fazia isso com você. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos continuar aí desse jeito, vamos tentar melhorar. Jesus, quando chega para esse homem, quando Jesus consegue entrar aqui, quando ele diz assim, ajuda-me na minha falta de fé, Jesus descobriu onde estava o problema. Deus hoje, querido, quer tratar o problema que está dentro de você. Quando Deus olha para Jonas aqui, Deus queria, com os aguilhões que ele estava lançando na vida de Jonas,
tratar a vida dele. Quem sabe a sua tempestade é Deus tratando da sua vida. O Senhor pode fazer que o diabo trabalhe na sua vida? Pensa aí. Permitindo uma investida contra áreas específicas da nossa vida? Pode. Mas isso não quer dizer que Satanás esteja no controle da situação. Satanás não está no controle de situação nenhuma na nossa vida. Vou procurar o curandeiro, vou procurar o culto de libertação, como eu disse lá atrás, porque tem um camarada lá que é poderoso, quando ele cospe na minha cara é um problema tremendo, sai tudo, né? Sai tudo. Quando o cuspe santo dele é violento, né? Os pastores dessa igreja Nova Vida aqui não cospe, não faz nada, são uns pacatos aí, o pastor nem então só fala besteira lá em cima, né, para os outros rir. É o que dizem aí. Amém? Disseram até que eu só sei pregar com mensagens colocadas no data show. Enquanto Jonas não se posicionou, a tempestade ficava cada vez pior. Enquanto você não se posicionar, as tempestades vão ficar cada vez pior na sua vida. E não foi colocada pelo diabo, foi colocada por Deus. Se posicionar, sabe o que Deus queria desse homem? Posicionamento do pai do menino. Deus queria posicionar, mais nada. E hoje Deus quer isso, na minha vida e da sua vida. Posicionamento. Amém? Você vai ter tanta gente no meio do caminho, como o dia de hoje de política, tentando mudar a sua fé. Então, e você vai ligar o rádio, alguém vai dizer assim, não, essa igreja é melhor, isso aqui é melhor. Querido, o melhor é Deus na nossa vida, não tem outro, o melhor é Deus. Você serve a denominação? Você serve aquele nome que está ali na frente, Igreja de Nova Vida, ligado ao Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil, não sei. Você serve a isso? Você serve a Deus, meu irmão. Você é um camarada independente, você tem uma vida com Deus, você sabe quem é Deus, você se ajoelha, Deus fala contigo, você não precisa de mim para te levar até a Deus, você precisa de você mesmo. Foi isso que Jesus estava falando para aquele homem, quando aquele homem disse para ele assim, me ajuda na minha falta de fé. Jesus queria colocar isso nele, para que ele andasse só. Aí diz no versículo 25, que vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele gritando o menino, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. Vamos lá, deixando, diga deixando, como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem, morreu. Jesus tem hora que coloca isso na nossa vida, né? É isso? O Jonas aqui, ele chega e pegam ele e jogam ele fora do navio, né? Você sabe disso, você é inteligente, você sabe que isso aconteceu. Sabe por que ele saiu fora foi jogado fora do navio? Porque ele pensou assim, se Deus pensa que eu vou desistir tão facilmente assim, Deus está enganado. Isso foi a cabeça de Jonas, né? Deus está enganado. Ele enviou a tempestade para me assustar, para eu ficar com medo da morte, mas eu sou duro na queda, eu não recuarei. Se é para morrer, eu morro, mas eu não irei a Nínive. Oh, my God! Hein? Será que essa expressão aqui é minha e sua? Eu morro, mas eu não. Pode acontecer o que for, mas eu não retiro a minha palavra.
Você tem até uma posição, né? Verdade. Tem um pregador esses dias pregando assim: Senhor Jesus, meu Deus, eu te adoro nesse momento, mas eu quero dizer para você, Senhor, que se tu não fizer isso, Senhor, se tu não fizer isso, Senhor, eu coloco. O meu ministério em xeque. Até parece que o ministério é dele, né, ô irmã? Até parece que o que temos é nosso, né? Até parece, né? Deus é que nos dá tudo e todas as coisas, querido. A família que você tem foi Deus que te deu. O compromisso que você tem na empresa, que é altíssimo, maravilhoso, foi Deus que te deu. Esse canudo que você tem na mão aí, foi Deus que te deu, sabe? Essa expressão maravilhosa que você tem, foi Deus que te deu. Deus que fez isso tudo por você, então você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Davi chegou: eu levo meus olhos ao monte. De onde me virá esse socorro que eu tanto preciso? Será que é do monte que Deus fez? Será que é das pessoas que estão lá em cima? Será que é dos médicos? Será que é de alguns irmãos aqui? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queria falar um pouco mais de incredulidade, mas vamos deixar para um outro dia, que o horário já está se indo. Eu queria ser bem breve e não estou conseguindo, né? E aí os marinheiros lá, que estavam no navio, fizeram uma pergunta assim, os marinheiros: o que faremos para que o mar se acalme? Uma pergunta. Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, diz o livro, e respondeu-lhe: tomai-me, o Jonas respondeu, né? Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar vai se aquietar, por eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Reconhecimento, querido, do erro é extremamente legal para a gente. Aí diz assim: entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra. Jonas disse assim: me joga no mar que isso vai. Mas só que a embarcação que estava ali disse assim: não, tem que salvar esse cara, né? Tem que salvar esse cara, ele está mal com Deus, mas esse é o meu mal e o seu. Tem pessoas que estão nas mãos de Deus, e nós queremos pegar essas pessoas e colocar nas nossas mãos. Os marinheiros achavam que podia salvar a vida de Jonas. Eu quero dizer para você que você não salva a vida de ninguém. Você pode ser um agente para salvar a vida de alguém, mas você salva a vida de ninguém. Quem salva a vida de alguém através de você se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o único. E eles tentaram, diz aqui que eles tentaram. Os homens remavam, esforçando-se a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando-se cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor, dizendo, clamaram já ao Deus de Jonas: ah, Senhor, rogo-te que não pereças por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós que somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprover. E levantaram Jonas, lançaram o mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens extremamente ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Eu fico observando que Deus é perfeito, sim ou não, gente? A perfeição de Deus é maravilhosa. Jonas, através dos seus erros, uma tripulação inteira se converteu a Deus, sabe? Se converteu, fizeram um sacrifício e ainda fizeram votos, sabe? Tem ventos da nossa vida, querida, para que pessoas entendam que Jesus é o Senhor e Salvador das suas almas, sabe? Aí Jesus, queridos, ele começa a falar, conversar, e aquele jovem estava ali no chão,
E muitos diziam: morreu. Mas Jesus hoje, querido, quer fazer isso. Eu já estou terminando, senão o troço vai ficar mais difícil. Eu ainda tenho várias páginas aqui que eu ainda queria falar ainda aqui de Jonas, quando ele manda crescer a árvore. E tem muita coisa aqui, mas não tem como a gente falar mais, né? Eu vou tentar fechar por aqui. Vou tentar. Então, os homens estavam dizendo: morreu. Já viu quando alguma coisa na sua vida acontece assim? Alguém diz: não, já era, isso aí não tem mais jeito. Mas Jesus, ele chega lá, ele pega na mão. Queridos, pelo amor que você tem a Jesus Cristo na sua vida, tenha comunhão com Deus. Jesus, ele pega e tem comunhão com o pai do menino. A criança está como morta no chão. Jesus chega lá, não manda o pai, não manda os discípulos, não manda ninguém. Sabe o que Jesus está falando para você? Ele trata, ele cuida. Mas sabe quem é o pai dos seus filhos? Você. Sabe? Sabe quem é o sacerdote da sua casa? É você. Sabe quem tem que trazer uma organização melhor para a sua família? É você. O pai do menino tinha fé. Mas Jesus começou aquilo ali, Jesus falou assim: não, chega lá, fica todo mundo quieto. Esse silêncio aconteceu. Depois que o menino parou de se estribuchar no chão. Disseram: já era, morreu. Jesus ainda querendo intimidade. Quer intimidade com seu marido, quer intimidade com a sua esposa, quer intimidade com os seus filhos. Sabe? Jesus chega e pega na mão da criança. Oh, aleluia. Jesus quer pegar hoje na sua mão, meu irmão. Ele te ama, Ele te quer, Ele te deseja. Entenda isso. Aí diz a palavra, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Diga comigo: ele se levantou. Diga: ele se levantou. O Jesus quer pegar na sua mão e te levantar, amados. Jesus quer te levantar. Sabe? O que você tem para oferecer a Deus hoje? Eu não tenho nada. Nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado. Hoje, outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só a tua presença. Só os seus olhos me fazem suspirar. Jonas, no final de tudo, ele disse: eu me inclino diante de ti. O pai do menino se inclinou e disse: Deus que perdoa multidões de erros, multidões de erros. E esse Deus está aqui nesta noite. Oh, nessa sala de jantar, reunido conosco, dizendo: eu te quero, eu te perdoo, eu me aproximo de ti. Nos coloquemos de pé, queridos. Oh. Não tenho nada para te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado hoje outra vez. Aleluia. E não há nada que me apaixone mais. Aleluia. Nada que me impressione mais. Só tua presença, só os teus olhos me fazem suspirar. Jonas se inclinou, o pai do menino se inclinou. Eu me inclino
de ti, Rei que perdoa multidões de erros, me inclino diante de ti. Eternamente, aleluia, impressionante, digno diante de ti, Pai. Ele é digno, diga digno. Aleluia, Pai. Impressionante. Circunstâncias que ensinam. Quem sabe as circunstâncias que você está vivendo hoje está te ensinando alguma coisa, né? Eu peguei um Uber esses dias de Nova Iguaçu para cá. Tinha um senhor dentro do carro dirigindo e ele disse para mim assim, ele percebeu que tinha na minha camisa uma cruz. Ele perguntou para mim o que representava aquela cruz para estar no meu peito, se a cruz representa uma maldição. Eu disse que aquela cruz vazia representava para mim que Jesus não estava mais pendurado na cruz. Papo vai, papo vem. Ele disse assim, que ele não tinha encontrado ainda a felicidade. Já estava no 4º casamento. E no 4º casamento ele gerou 3 filhos. Eu fiz uma pergunta para ele, disse assim, será que o problema não é o Senhor? Será que o Senhor? Ele disse, não, o problema são as mulheres que eu tenho. Aí eu falei assim, então chegamos num acordo, né? Então o problema são as mulheres que você teve, então é a sua escolha que é errada. Ele disse, não, eu escolhi certo, só que elas mudaram. Aí eu retruquei e falei assim, será que é o Senhor que não mudou? Não, porque quando eu encontrava, tinha uma... Eu falei, quantos anos o senhor tem, senhor? Ele disse, eu tenho 69 anos. Eu falei, o senhor ainda está procurando a felicidade? Ele disse, não, porque hoje para mim felicidade não existe mais. Eu falei, por quê? Deixa eu te contar uma história. Hoje eu dirijo uma Fiat Uno, que você está vendo aqui, mas eu já tive uma Evoque. Eu fui diretor de uma grande empresa. Aí ele disse, sabe quem me faliu? As minhas mulheres, porque elas se encontravam comigo por interesse. Aí eu fiz a pergunta para ele assim, que não quer calar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, está vendo que eu não sou muito belo não, né? Eu fui para mim, né? E eu falei, o senhor também não é muito bonito não. Aí ele olhou para minha cara assim, eu falei, eu não sou muito bonito, o senhor também não é muito bonito não. Como é que era a sua... Não, minhas mulheres era estrutural. Eu falei, está aí a raiz de todos os males na sua vida. Está aí. É porque você procurou aquilo que te agrada. É isso? Você procurou aquilo que a sua carne lhe mostrava. É por isso que o Senhor está vivendo isso. Eu falei para ele assim, já estava aqui de São João já, eu falei para ele assim, esse papo pode mudar na sua vida,
quando você verdadeiramente saber que o dono da sua vida, o dono das suas mulheres estruturadas, né? Estruturais, não sei, escultural, essas mulheres é o Senhor, que é dono de tudo na sua vida. Quando você se converter ao dono, o dono vai te devolver tudo que um dia ele te deu. Ele parou aqui na porta e disse: muito obrigado por você ter entrado no meu carro. Eu falei: não, Deus me colocou aqui porque assim Ele quis que isso acontecesse. Não agradeça a Deus, não precisa me agradecer não. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir esta palavra, para que você chegue em casa hoje e mude tudo. Esse louvor é lindo, lindo. Cante com o coração agora que vai ser diferente. Não tenho nada para te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado hoje e outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só os teus olhos me fazem suspirar, suspirar, suspirar de amor. Me inclino diante de ti, tem que perdoar a multidões de erros. Me inclino diante de ti para declarar: tu és digno, eternamente tu és digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino, digno, eternamente, eternamente tu és digno, impressionante, digno, Jesus é digno, diante de ti eu me inclino. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Agora te pedimos, leva-nos, Senhor, para os nossos lares debaixo da tua bênção. Hoje é um dia típico, Deus, é um dia que muitas pessoas estarão felizes e muitas tristes. E nós queremos declarar sobre a nossa vida e sobre a nossa casa a tua proteção. Que todo espírito de confusão e contenda, eles não se aproximem de nós e nem da nossa casa. Da mesma forma que viemos em paz, retornaremos em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que sobre nossa vida estejam de uma forma rica